visível e a sua composição. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. Na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a luz, uma parte do chamado espectro eletromagnético. Você fala, que história é essa? Você precisa assistir a nossa aula de radiação eletromagnética, uma série de ondas que estão aí circulando na Terra, no espaço, e uma delas é a luz. É a única radiação que consegue estimular a nossa retina de forma que a gente veja, produzir uma informação. Essa informação é a luz. Você deve já ter observado, em algum momento da sua vida, obviamente, um arco-íris. E você não acha curioso como pode estar tendo a luz do sol normal e naquele pequeno trecho eu tenho uma infinidade de cores, uma variedade de cores? Por quê? Aquilo ali, aquele espectro de cores é o que compõe a luz branca. Então, a luz branca, o que a gente vê, ele é composto por uma série de cores. Que cores são essas? Então, eu tenho o vermelho, eu tenho o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul e o violeta. Eles estão estimulando os nossos cones, que são células que estão na nossa retina, a produzir, para que a gente tenha a formação dessa imagem. Você entende? Então, tem ondas, que é a luz visível, e o objeto, as cores que a gente vê, vai depender da forma que essa luz ela é recebida ou que ela é refletida. Passei para você qual o componente dessa luz, que aqui está. Então, todas as vezes que você vê a luz branca, a gente está vendo a reunião dessas cores. Então, quando eu reúno todas as cores, olha o exemplo, reuni as cores primárias, então eu tenho aqui o vermelho, o azul e o verde. Quando eu reúno todas elas, essa região, eu tenho então o branco. Ela é a união de todas as cores. E o preto? O preto é a ausência dessa cor. Então, quando eu tenho a ausência de cor, aí sim eu tenho preto. Isso no que se refere à luz, não estamos falando de tinta. Em relação à cor do objeto, a cor que as coisas têm, a gente sabe que os corpos, eles podem ser corpos luminosos, ou seja, um corpo que produz luz própria, uma lanterna, uma vela, uma estrela, ele tem luz própria. Tem corpos que são transparentes ou translúcidos, que permitem que a luz atravesse-os, e tem os corpos que são os corpos iluminados. São aqueles que a luz ela vai incidir sobre ela, e ele vai refletir ou ele vai absorver aquilo ali. Então, eu frisei aqui para você. A cor do objeto, deixa eu vir para cá. A cor do objeto, ela vai depender do tipo da luz que vai refletir a partir dele. E eu trago alguns exemplos para você ver de forma prática a forma que a gente vê a cor do objeto e essa relação com a luz. Por exemplo, eu tenho aqui um objeto, a luz branca está incidindo sobre ele. Por que eu vejo verde? Porque verde é a cor refletida. Ou seja, eu recebi tudo isso aqui, então o objeto recebeu a luz branca, que é composta por todos esses tons. Apenas a luz verde foi refletida. E é assim que a gente tem, então, a informação de que aquilo é verde. E as outras cores? As cores, elas são absorvidas. Então, o corpo é visto como verde porque ele reflete a luz verde. Outro exemplo. Então tá, legal. Então eu tenho aqui uma luz branca. Se essa luz branca, toda ela é refletida, então eu vejo esse objeto como branco. Você já teve a experiência de você estar, por exemplo, num dia de praia ou até no ambiente de neve e tá um solzinho ali e você está protegido. Por exemplo, você está embaixo de uma barraca e você ainda assim se sente, gente, bronzeei, estou me sentindo meio queimado. Algumas pessoas, por exemplo, vão à neve, vão esquiar e vão ficando com a pele bem avermelhada. Falam, ué, mas eu estou protegido. A neve, a areia não é muito clara. No caso da neve, ela é branca e algumas areias são brancas amareladas. É uma superfície com uma alta reflexão. Então, repare, essa luz branca vai ser incidida ali e vai refletir. Então, essa luz, ela é refletida, então você tem aquela sensação de estar tudo muito claro, né? E, além disso, ainda ali há o calor que também tem essa reflexão. Um ambiente, uma sala, você quer pintar uma casa, se você pinta com paredes mais escuras, vai te dar uma sensação e uma visão. Se você pinta com paredes claras, você permite uma maior reflexão. Então, essa luz branca vai incidir no branco e vai haver, então, uma reflexão. Então, você entende que a cor do objeto, ela vai depender dessa luz e do que vai ser refletido? E no caso do preto?
na superfície preta, o quadro preto, a luz branca ela está vindo, ela está incidindo, porém ela não é essa reflexão. Esse corpo ele absorve esses comprimentos de onda. Dessa forma, não tem essa estimulação para a gente. E se eu exponho numa outra situação? Eu exponho aqui, por exemplo, a minha placa é azul. Eu exponho ela a uma luz branca. Se eu exponho ela a uma luz branca, com todo o espectro, a luz branca vai incidir e vai haver reflexão do azul. Aí eu vejo azul. Se eu uso outra cor, por exemplo, eu usei a luz verde, a cor que eu vejo não é azul. Mas o objeto é azul, mas eu incidi uma luz verde. Nesse caso, vai haver uma absorção e o que eu vou ver é o preto. Assim, olha, te dá um outro exemplo, um morango vermelho. Se você incide a luz branca sobre ele, há reflexão na frequência aí do vermelho e as outras cores são absorvidas, então eu vejo vermelho. E se eu coloco uma luz vermelha mesmo sobre ele que é vermelho, ele absorve tudo. Aí eu vejo preto, olha, é uma fruta preta? Não, é apenas porque você está sob uma luz vermelha. Nessa brincadeira, muitas vezes temos ilusões de ótica. Temos a impressão que estamos vendo cores, eu vi, era uma cor e agora eu estou vendo uma outra cor, porque depende da luz do ambiente que você viu. Então você pode estar vendo num ambiente com uma luz, tons ou uma série de cores. E aí, você tendo essa noção, você entende como são formadas, então, as cores, por exemplo, no ambiente de um espetáculo, para uma peça. Como é que eu consigo variar as luzes, um efeito para uma festa? Eu tenho as cores primárias, o vermelho, o azul e o verde, que são justamente as cores que são estimuladas nos nossos cones. Então, lá no interior do nosso olho, se você não assistiu a aula sobre visão, vai lá para você se ambientar. A gente tem na retina esses 3 cones, que eles são estimulados, então, vermelho, azul e verde. São as cores primárias. Tela de televisão, mesma coisa. E a partir daí, então, quando eu tenho, então, a luz incidindo um vermelho com azul, eu vejo um magenta, um rosado. Um vermelho com um verde, eu vejo um amarelo. Um azul com um verde, eu vejo um ciano, um outro tom de azul. E se eu uno todas as cores, eu vejo branco. Entendeu? E eu comentei do arco-íris. E o arco-íris é uma coisa que gera muita curiosidade. E muito do estudo da luz, ele começou também a partir da observação dos arco-íris. Por que é só após a chuva? E Isaac Newton, que foi um grande físico que trabalhou bastante com essa questão da luz, ele estudou a composição da luz a partir do prisma. O prisma, ele é uma estrutura de vidro, e ele permite a chamada refração da luz. Refração? Como assim? Quando a luz ela incide em alguns materiais, eu tenho aqui, são ondas, não falei que a luz é uma onda? Eu tenho aqui comprimentos de ondas diferentes. Então, quando ela incide em alguns ambientes, por exemplo, uma água, um vidro, há uma redução da velocidade de alguns comprimentos de onda. A forma que ele não passa igual, juntinho. Como está chegando aqui para você, você está me vendo toda com uma cor só. Está chegando junto, não. Se eu colocar uma barreira, um espelho d'água, um vidro, muitas vezes há uma alteração da velocidade. É a refração. Nessa brincadeira, eu acabo acaba acontecendo uma separação dos comprimentos de onda. Vem a luz branca e quando ela atravessa, acontece então a separação dos comprimentos de onda. E é ele estudando o prisma, esse conjunto de vidros, e dá para fazer isso até em casa, com algumas estruturas, uns vidrinhos também, às vezes umas folhas, uns laminadinhos. Você coloca, quando incide a luz, aparece todas as cores. Aparecem essas cores. Olha, o arco-íris que está acontecendo ali, ou com uma bolha de sabão. É a refração da luz. E é isso que acontece na formação do arco-íris. Num ambiente, né, pós-chuva, então tem muitas gotículas de água. Quando a luz ela atravessa aquelas gotículas de água, ela chega à luz branca inteira. E acontece então a refração e separa nas várias cores, nas várias frequências que compõem a luz visível, a luz branca. Entendido? Entendeu então que a luz branca ela é composta por uma sequência, uma quantidade de frequências de ondas que vão estimular cores diferentes? Entendeu que a cor do objeto vai depender da luz e da cor que ela reflete e que ela absorve? Então, fechamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!